Meus irmãos, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Em tempo que vocês estão de pé, abra a sua Bíblia no capítulo de número 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Enquanto os irmãos se certifiquem deste texto, capítulo 15 e o versículo de número 11. Eu cumprimento aqui o pastor desta honrosa igreja, pastor Alexandre, sua esposa, mãe Célia. Que Deus nos preserve sempre com graça, para que juntos com a igreja possam estar conduzindo este rebanho à presença do Senhor. Cumprimentar aqui o nosso cameraman, irmão Davi, que Deus dê graça a ele, sabedoria, e possa editar de uma maneira bem abençoada este vídeo que ele está produzindo, para que mais tarde outras tantas vidas possam ouvir a palavra de Deus por intermédio do YouTube, porque certamente vai estar lá disponível para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem achou o texto, diga achei. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Sente em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos nesta noite, como bem disse a irmã Ana, minha esposa, desse nobre trabalho que posso melhorar dessa fala de dizer, esse privilégio de trabalho em poder fazer visita às congregações, nesse nosso novo desafio como segundo supervisor. Esse mês de junho tem sido intenso, do jeito que ele começou com a ceia do Senhor. Nós estamos encerrando aqui na congregação Bethesda 11, e nós queremos louvar a Deus porque eu posso estar conhecendo uma nova família, um novo povo. Dizer a vocês que nós estamos com o mesmo sentimento de vocês, de morarmos juntos no céu. E isso, para que aconteça, é preciso permanecermos firmes, estarmos na posição da qual Deus tem requerido de nós, que é estar sempre em sua presença. Poder cumprimentar o irmão Pedro, que está vindo lá do Socialista. Que Deus abençoe ele e sua família. Certamente você está fazendo uma boa escolha em estar aqui aos cuidados do pastor Alexandre. E assim, irmãos, meu desejo é que essa igreja continue crescendo, prosperando, sendo bem alimentada como está sendo alimentada, sendo bem cuidada como está sendo bem cuidado pelo pastor Alexandre e sua equipe de obreiros, de irmãos que exercem as funções aqui de liderança. Sozinho o vosso pastor não vai poder chegar a lugar nenhum, mas junto com vocês e vocês com ele, certamente daqui a outros dias, quando eu puder retornar aqui, eu já vou ver um número bem maior e diferente. Já ouvi relatos dele, daquilo que Deus tem operado aqui no vosso meio. Recentemente vocês tiveram a festa, parabéns pela confraternização, e que Deus continue operando. Dito isso, eu quero dar um tema a esta leitura e ao texto que nós vamos verbalizar. O tema é o Deus que restaura o pecador arrependido. Esse é o tema da nossa mensagem. O texto que nós lemos é um texto certamente já bastante exaurido nas nossas reuniões, verbalizado, ensinado, mas ainda assim é preciso, em um dia como este, em uma noite como esta, poder trazer uma reflexão a despeito daquilo que Deus
quer para mim e para você. Embora foi produzido há mais de 2000 anos, este texto tem o seu valor nos dias de hoje, porque nos dias de hoje Deus ainda restaura a vida do pecador arrependido. Para isso é preciso ele abrir a boca e dizer que aceita Jesus como o seu único, suficiente Salvador, porque Paulo registra em sua palavra, no livro de Romanos, capítulo 10 e o versículo de número 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor o seu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Eu disse, será salvo, mas para isso é preciso fazer um exercício de confissão, de abrir a boca e deixar o coração ser sensibilizado pela palavra e assim aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqui eu vejo que nós estamos diante de uma igreja em que todos nós já fizemos esta confissão. Um dia nos rendemos diante do Senhor, nos prostrando ou pedindo a Ele direção, graça, para que possamos ter dias melhores. É preciso abrir a nossa boca e aceitar a Jesus como meu suficiente Salvador. Ao meu amigo que vai ouvir esta palavra há alguns dias após esta reunião, é preciso você também fazer este exercício de que sem Deus nós não podemos chegar a lugar nenhum, mas com Deus eu tenho a plena convicção que Ele restaura o pecador arrependido. Por isso que eu venho nesta noite aqui na congregação Bethesda de número 11 declarar que o nosso bom Deus tem operado e vai continuar operando no meio de vós, porque operando Deus, quem impedirá? Ninguém. O texto que foi escolhido para a nossa reflexão retrata o episódio do qual nós chamamos de a parábola do pródigo filho ou do filho pródigo. Glória a Deus. O jovem, o texto fala apenas que ele era um jovem. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço por certo era um jovem, e o mais moço dele, talvez o mais para frente, né? Que era para ter mais juízo, de estar ali ajudando o pai a prosperar com a sua terra, levantar cedo, arar a terra, produzir. Eu penso que para esta região aqui é comum alguns dos nossos irmãos levantar cedo, arar a terra, cuidar da terra, cuidar dos seus afazeres, dos seus compromissos, das suas responsabilidades. Só assim você vai poder comer. E se formos falar um pouco mais, nós vamos analisar, sabe, Salomão dizendo: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque quem não trabalha melhor que não coma. Mas eu quero glorificar a Deus, porque aqui eu vejo que existem pessoas compromissadas com o cuidado da obra do Senhor. E aqui ao refletir a ação daquele jovem, daquele menino, daquele moço, nós vamos observar que ele se dirige ao pai, faz os seus relatos e diz: pai, dar-me a parte da fazenda que me pertence. Veja bem, em momento algum o pai questionou ele
do porquê ele tomar essa atitude antes do tempo. Porque mesmo naqueles tempos, e não é diferente de hoje, eu penso, e vocês devem pensar da mesma maneira, que se reparte um benefício ou uma herança com os seus futuros herdeiros após a passagem, após a morte. No caso aqui foi um pouco diferente. Aquele moço, ele antecipa a morte de seu pai e solicita que seja repartido entre ele e o seu irmão mais velho a fazenda que lhe era do direito. Ninguém nunca vai tirar isso, e nem a Bíblia está dizendo que ele não tinha direito. Veja bem o que acontece quando se caminha sem a direção de Deus, sem a orientação de um pai. E o papel do pai e da mãe é fundamental, é sempre orientar o caminho em que o menino deva andar, para que mesmo depois que ele crescer, tiver maduro, tiver juizado, tiver adulto, tiver formado com a sua família, ele não vai se afastar da presença do Senhor. Porém, se isso vier a acontecer, que é possível que ocorra, você pai, você mãe, este sangue não cairá sobre suas mãos, porque você fez a sua parte, você ensinou, você orientou. E este moço, ele faz este clamor, ele pede ao pai. E o interessante é que o pai não esboçou nada, apenas atendeu o seu pedido, uma vez que a palavra vai ressaltar que o menino, o moço, após receber a sua herança, vai se distanciar da sua família. Ou seja, ele talvez imaginasse com aquele recurso, ele iria poder viver a sua vida ao seu belo prazer, da sua maneira, da sua forma. E assim o texto continua dizendo: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, mas o menino ajuntou tudo que lhe pertencia, partiu para uma terra distante, longínqua. E assim a Bíblia reforça para nós que ele desperdiça tudo. Que coisa, né, irmão? A pessoa que tinha o carinho do pai, a atenção da mãe, embora aqui a gente não vê se falar nada da mãe, mas certamente tinha a presença da mãe, tinha a companhia do mano, porque sempre numa família tem um ou dois ou três, né? E ali eles faziam a interação entre eles, mas o menino resolveu querer amadurecer antes do tempo. E o que acontece com isto? Ele toma uma decisão errada, uma decisão precipitada. Uma decisão errada, uma decisão precipitada gera consequência, e a consequência ela pode vir de imediato ou pode ser estendida por alguns dias. No caso dele, a consequência foi de imediato. Continue analisando aí. E havendo ele gastado tudo. Note que pela segunda vez a gente vê o termo tudo. Ou é tudo ou é nada. E o menino gastou tudo. Mas gastou com gosto. E assim se observa que ele, havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Ou seja, agora distante do pai, distante da mãe, distante do irmão, distante daquela, por certo, grande fazenda, que nós vamos entender que ela é grande, porque ele mesmo vai fazer relato de que ele poderia estar melhor. Mas é assim, igreja, que acontece quando nós não estamos na direção de Deus.
O inimigo cega a pessoa de uma tal forma que ela começa a praticar coisas que desagradam a Deus, coisas que vai desestabilizar a sua própria vida. Mas é preciso a pessoa ter consciência do que faz. E este moço, mesmo ele tendo cometido todos os erros já relatados por mim nesta noite, ele de repente toma um chá de reflexão e vai fazer o seguinte exercício: e havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou ir ao campo apacentar porcos, e ao ponto de que para ele saciar a fome todos nós um dia vamos ter, principalmente depois de um dia corrido, como é o dia de domingo. Quem trabalha, chega o horário de meio-dia, quer comer. Tem pessoas que comem até mais cedo, 11 horas, mas que vai ter fome. No caso desse moço aqui, ele teve fome a ponto, igreja, olha só o estado do homem sem Deus, olha para cá, para você compreender, a ponto de querer alimentar para saciar a sua fome daquilo que os porcos comiam. Não, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou dizendo que aquele moço, filho de um fazendeiro rico, filho de uma fazendeira rica, irmão de um homem íntegro, ele saiu da presença do pai, e vale a pena destacar que aquele pai tipifica o nosso bom Deus que tem dado o livre-arbítrio ao homem, à mulher, para que se faça a sua escolha. Lembra no texto inicial que ele prontamente atendeu o capricho? É assim até os dias de hoje. Deus tem atendido teus caprichos, os teus caprichos. Agora a balança vai ser pesada, se ele vai estar equilibrado ou não. Somente no momento certo é que nós vamos colher daquilo que nós estamos plantando. E aquele moço ele colheu uma disciplina que ele precisava passar, longe do pai, longe da mãe, longe da companhia do irmão, a ponto de desejar se alimentar daquilo que os porcos estavam se alimentando. Esta é a vida do homem sem Deus, que anda na sarjeta, que anda na lama, tropeçando, caindo. Mas nesta noite, o Deus que restaura o pecador arrependido está aqui para nos restaurar, para nos abençoar, para nos dar graça, para nos aperfeiçoar. Para quê? Para continuarmos andando, caminhando neste mundo de meu Deus. O versículo 17 já clareia o início de que a lição foi importante na vida deste moço. O versículo 17 ele começa a fazer uma retrospectiva. A gente não tem esse hábito de fazer isso lá em dezembro? Vou fazer uma retrospectiva de como tem sido o ano de 2024. Vamos fazer agora, já no último dia de julho, e perto de iniciarmos o mês 7, uma reflexão. O que Deus tem sido para nós? O que Deus tem apontado na sua vida? Ele fez a seguinte reflexão: quantos trabalhadores de meu pai tem em abundância?
Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Com Deus não tem miséria não. A gente pode até passar por alguma tribulação, alguma luta, mas na presença do Senhor há fartura, na casa do Senhor há abundância. Nós estamos nos alimentando de um pasto verdejante, porque é assim, irmãos, é assim que tem que ser. Mas quando a gente não está na direção de Deus, acontece o que aconteceu com esse menino. Mas ele ainda bem que no tempo oportuno enxergou o seu erro e começou a fazer essa reflexão, esse exercício, a ponto de ele fazer uma confissão: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai e dir-me-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. É uma confissão de que ele estava agora mudando de direção, não quer mais ser um pecador, agora ele quer se tornar um homem restaurado perante a sua família e perante Deus. E foi exatamente isto que aconteceu. Ele, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, imagina que eu no púlpito, e lá na pista eu enxergo o pastor Alexandre e dou um grado: Pastor Alexandre! Não se assuste não, é só um exercício. Aleluia. Aquele moço bradou, aquele moço disse, e levantando foi ao seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão, a ponto de ele correr. Não tem quanto aquela saudade bate, aperta. Já fazia dias que eu não via um ente querido, e você corre para abraçar aquela pessoa. Ei, irmão, vamos dar um valor maior para aqueles que estão do nosso lado, aqueles que estão perto da gente. Não vamos esperar essa pessoa ir para um leito para a gente dar valor a ele, dar valor a ela. Valorize aquela pessoa que está ali do seu ladinho, sofrendo junto com você. E quando você for agraciado, abençoado, que juntos vocês possam compartilhar da alegria desse momento de gratidão a Deus. Mas faça este exercício sem que a tribulação ou perigo ocorra sobre a tua vida. Não precisa a gente experimentar a luta que este moço experimentou, mas a Bíblia continua dizendo: e lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. Sabe o que isso representa? Arrependimento. Sabe o que isso significa? Pai, eu não era mais digno de nem aqui estar diante do Senhor, mas o Senhor me concedeu uma nova oportunidade. O Senhor me concede uma nova oportunidade. O Deus da oportunidade está aqui. O Deus da oportunidade está aqui. E o filho lhe disse: pequei contra o céu e perante ti já não sou mais digno de ser chamado teu filho. A ponto de ele verbalizar: me torne como um de teus empregados. Mas sabe que o pai vai dizer? Mas o pai lhe disse aos seus servos: trazei a melhor roupa. Jesus vai sempre querer te dar o melhor presente. Trazei o melhor, a melhor roupa. Eu já vou encerrar aqui. Trazei-me depressa a melhor roupa, e vesti-me, e põe-lhe um anel. O anel, irmão, é símbolo da aliança que ele, Deus, tipificado pelo Pai, estava fazendo naquele momento, porque ele já havia se arrependido, mas estava precisando selar aquela aliança, e o símbolo é esta aliança, este anel, este metal precioso, e que todos nós possamos fazer isto perante o Senhor nesta noite.
mas depois trazei melhor bezerro e matai, porque é assim que acontece, irmão. Quando o pecador se arrepende, há uma festa lá no céu, há uma gratidão, há uma alegria, porque uma vida se arrepende perante o Senhor. E eu falo desta noite para um grupo aqui presente, mas também esta voz vai ecoar a centenas e centenas de distância daqui aonde nós estamos. E se você está nesse estado, precisando se arrepender, faça isso, porque o Deus da aliança quer fazer morar em tua vida. E eu te convido a ficarmos de pé, em nome de Jesus. Eu pergunto nesta noite: há alguém que queira aceitar Jesus como seu Salvador? Alguém que deseja fazer uma reconciliação? Alguém que deseja levar Jesus para a sua casa? A oportunidade está aberta. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela nossa vida, pela vida da minha esposa, da minha filha, e rogo orações dessa muito honrosa igreja em nosso favor. Filho de Deus, obrigado por esta palavra. Ela que o Senhor colocou no meu coração, que aqui haja, Senhor, arrependimento, que vidas possam aqui se render aos seus pés, e que os nossos amigos e irmãos internautas que vão nos ouvir também sejam impactados pelo poder que há nessa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito.